Olá a todos do YouTube, sejam bem-vindos a mais uma aula. Primeiramente, gostaria de agradecer a todos que estão acessando o meu site e os meus vídeos no YouTube. Hoje eu vou fazer um vídeo para a Andréia Ferreira e para outras pessoas também com o mesmo interesse. Gostaria de agradecer a Andréia Ferreira, que ela postou aqui no meu canal, me elogiou, e ela pediu se eu poderia postar algumas aulas de PROC-V e também com Si. Então, vou fazer essa aula para ela e quem sabe também sirva para outras pessoas. Então, vamos lá. Deixa eu sair daqui. Bom, eu tenho uma planilha aqui como exemplo. Nessa planilha aqui vai dar para usar a fórmula Si e irá dar também para usar a fórmula PROC-V. Então, eu tenho aqui a matrícula, o nome do aluno, quanto que eles tiraram em cada bimestre, a média de cada um e se ele atingiu ou não o quê? A meta. Bom, no caso aqui do atingiu, eu utilizei a fórmula Si. Quando é que eu devo usar a fórmula Si? Toda vez que você se deparar com uma condição. Ou seja, no meu caso aqui, a média, a pessoa só vai atingir o resultado se a média dela for maior ou igual a 5. Ou seja, eu acabei definindo aqui uma condição. Toda vez que você se deparar com uma condição, pode ter certeza que você vai ter que usar a fórmula Si. Então vamos ver aqui esse exemplo como que eu fiz. Então deixa eu apagar aqui que o meu já está pronto. Então aqui na célula H4 vou fazer a fórmula Si. Como é que ela funciona? Igual, que toda fórmula começa com igual. Se SE, que é o nome da fórmula, tanto faz maiúsculo ou minúsculo, o Excel não liga para isso, abre parênteses. Repare que o Excel ele vai me dando algumas dicas. A primeira coisa que ele está te pedindo aqui é o teste o quê? Lógico. Ou seja, é a minha condição. Qual condição que eu quero aqui? Se a média for maior ou igual a 5, ele atingiu a meta. Se não, ele não o quê? Atingiu. Repare que na própria explicação eu falei a palavra Si. Então fica uma dica para vocês, quem não está acostumado a usar a fórmula Si. Toda vez que você for usar a fórmula Si, procura fazer uma frase com a palavra Si. Essa é a dica que eu dou para quem tem dificuldade na fórmula Si. Inclusive, vou até escrever aqui a frase, antes de fazer a fórmula. Deixa eu apagar aqui, para ficar melhor. Deixa eu abrir uma caixa de texto aqui, só para eu poder escrever. Inserir aqui, formas, caixa de texto. Porque eu falei, mas eu não mostrei, aí vocês ficam imaginando aí, fica mais fácil. Olha bem, qual que é o meu objetivo aqui, hein? A média, a pessoa atingiu, o aluno atingiu o resultado ou não, se a média dele for maior ou igual a 5. Olha bem, falei se de novo. Então, vou montar uma frase. Se a média for maior ou igual a 5, vou colocar essa setinha aqui, para indicar o que irá acontecer. O que vai acontecer? Atingiu. Atingiu o quê? A meta. Atingiu. Então, repare bem. Repare que eu fiz uma frase começando com Si. Se a média for maior ou igual a 5, atingiu. Então, toda vez que você criar uma frase, você automaticamente já tem a fórmula. Vamos ver? Lógico que se você já tem noção de fórmula Si, essa frase você já faz mentalmente. Mas para quem não tem noção, então vamos lá. Ou tem dificuldade, então vou clicar na célula H4, onde eu vou fazer a fórmula Si. Vou seguir essa frase aqui. Então, igual, toda fórmula começa com igual, Se, abre parênteses. Agora é só ler a frase. Se o quê? A média. O computador, ele não irá adivinhar onde está a média. Em que célula que está a primeira média aqui? Está na célula G4. Então, vou informar para ele. G4. Então, se G4, que é onde está a média, for o quê? Maior. Então, sinal de maior. Maior ou o quê? Igual. Então, sinal de igual. Repare que maior ou igual no Excel é diferente do maior ou igual o quê? Na matemática. Eu coloco maior e igual depois. Não existe aquele tracinho aqui de baixo. Maior ou igual a quanto? A 5. Então, tudo isso que eu fiz aqui, se você olhar uma dica que o Excel te dá aqui embaixo, isso chama teste lógico, ou seja, eu vou testar se realmente G4, que é onde está a primeira média,
se ela é maior ou igual a 5. Após o teste lógico, a pessoa fica assim, o que eu coloco depois? Lê aqui a dica, que você terá mais chance de acertar. Depois do teste lógico, bem pequenininho aqui, ó, tem lá ó, ponto e vírgula, depois a palavra lógico. Então quer dizer que eu vou colocar ponto e vírgula. Para que serve o ponto e vírgula? O ponto e vírgula vai separar minha condição, que ele chama aqui também de teste lógico, do resultado que eu desejo. Depois que eu coloquei ponto e vírgula, repare que ele colocou aqui, ó, valor se verdadeiro. Por que valor se verdadeiro? Porque esse valor aqui pode ser falso, ou seja, às vezes pode ser menor. Mas, por isso está falando se verdadeiro, ou seja, se essa condição for verdadeira, ou seja, se o conteúdo que está aqui realmente for maior ou igual a 5, o que eu quero que saia? Eu quero que saia a palavra atingiu. Toda vez que você for colocar uma palavra ou um texto aqui, você tem que colocar entre aspas, senão dá erro na forma. Abre aspas, então vou colocar lá, ó, atingiu. Fecho aspas. Pronto. Depois eu coloquei o valor verdadeiro, bem pequenininho aqui, ó. Tá te falando que você tem que colocar agora ponto e vírgula, então ponto e vírgula. Agora ele está pedindo o valor se falso, ou seja, eu tenho que me imaginar as duas situações. E se eu que tiver aqui na G4, que no meu caso que não apagou, tá? Ele só ficou oculto aqui, mas ele está aqui. Então, no meu caso, se G4 que não for maior ou igual a 5, eu já tenho que pressupor isso. Se não for maior ou igual a 5, eu quero que saia não atingiu. Então, entre aspas, não atingiu. Fecho aspas. Fecho parênteses. Bom, terminei a fórmula. Vamos ler a fórmula. Eu posso ler ela aqui onde eu estou digitando, ou aqui em cima também, ó, na barra de fórmulas. Então, vamos agora interpretar, que é o mais importante. Para gravar é prática. Se o que estiver na G4, o que está na G4? A primeira média. Se o que estiver lá for maior ou igual a 5, o que ele joga na célula resultado? Atingiu. Se o que estiver lá não for maior ou igual a 5, o que ele joga? Não atingiu. Então, vou dar Enter. Ó, deu certinho. Ó. Como a média que está aqui é maior que 5, saiu a palavra atingiu. Deixa eu descer aqui o meu texto. Está tampando aqui. Depois eu apago. Agora, basta copiar a fórmula. Então, para quem não sabe copiar, eu clico na célula, venho aqui nesse quadradinho aqui no canto, ó, até o mouse virar uma cruzinha preta, esse quadradinho chama-se alça de preenchimento. Tem duas formas aqui de copiar. A maioria utiliza essa forma aqui, ó. Vem na alça, clica, segura e puxa. Pronto, eu copiei a fórmula. Então, ele calculou aqui, 8,25 atingiu. Repara aqui, 4,75 que não atingiu, porque é menor que 5. A maioria das pessoas que eu conheço utilizam este método. Pega a alça de preenchimento e puxam. Isso está errado? Não, né? Vai funcionar. Mas imagine o seguinte, se você tivesse uma planilha aqui com 1000 alunos e tivesse que puxar a alça para 1000 alunos, daria um pouquinho de trabalho. Vocês conseguiriam, mas daria o quê? Daria trabalho. Como que eu faço para preencher isso aqui, sem puxar a alça de preenchimento em 1 segundo? Isso mesmo, em 1 segundo. Então, eu vou dar um Ctrl Z para cancelar aqui. Pronto, cancelei. Então, vou clicar aqui na célula H4, já está clicado. Vou na alça de preenchimento. Olha que legal, hein? Ao invés de você clicar, segurar e puxar, basta clicar 2 vezes quando virar essa cruzinha preta. 2 cliques, 1, 2, já preencheu. É muito mais rápido do que ficar clicando e arrastando o mouse. Lógico que nesta planilha, se você puxar ou clicar 2 vezes, o tempo vai ser quase o mesmo. Mas, porém, entretanto, né, por uma planilha aí com 1000 linhas ou até mais, você vai ganhar agilidade. Vai ser mais eficiente no caso. Bom, então vamos continuar aqui. Então, repare que eu fiz aqui a frase. Se a média for maior ou igual a 5, o aluno que atingiu. Eu poderia também ter feito uma frase ao contrário. Deixa eu dar um Enter aqui. Logicamente, quem tiver média maior ou igual a 5, atingiu. E quem tiver média menor que 5, não atingiu. Então, eu poderia fazer essa frase. Se a média for menor que 5, repara que agora não coloquei igual, tá? Porque igual atingiu. Então, se for menor que 5, vou colocar uma setinha aqui só para separar. O que eu quero que saia? Não
atingiu. Então, eu posso trabalhar com as duas frases. Vamos fazer o se de novo, porém usando a frase de baixo. Se a média for menor que 5, eu quero que saia não atingiu. Então, vou apagar. É bom que a gente refaça. Quanto mais você refizer, você vai entendendo melhor a fórmula. Então, vamos lá. Igual se abre parênteses, que é o nome da fórmula. Agora é só ler, ó. Se, já está lá o se, a média. Então, sempre pergunte. O computador, ele não adivinha. Em que célula que estará a média? Na célula G4. Então, G4. Se a média for menor do que 5, então, sinal de menor que 5. Sempre separar, então, né, essa condição do resultado pelo ponto e vírgula. Então, as pessoas sempre ficam em dúvida, quando é que eu coloco o ponto e vírgula? Após ter feito a condição. Ou também o teste, o quê? Lógico, que ele vai testar se realmente a média é menor do que 5. Se for, ponto e vírgula, o resultado que eu quero que saia. Então, se G4 for menor que 5, se a média for menor que 5, abre aspas, é um erro muito comum em quem está começando o se, esquecer das aspas, normal. O que eu quero que saia? Não atingiu. Beleza, então eu fiz aqui ó, o valor se verdadeiro. Se isso for verdadeiro, eu quero que saia não atingiu. Mas eu tenho que colocar. E se isso aqui não for verdadeiro? Se o valor que está lá não for o quê? Menor que 5, aí ponto e vírgula de novo, e já coloco o resultado que eu quero. Então, se não sair não atingiu, eu quero que saia o quê? Atingiu. Então, podem reparar que até na minha própria fala aqui eu uso muito a palavra se, indicando que nesse caso eu tenho que usar a fórmula se. Fecho parênteses para terminar a fórmula. Então, vamos ler a fórmula. Vou ler aqui em cima para ficar melhor. Se G4, que é onde está aqui a minha média, for menor que 5, sai não atingiu. Depois do ponto e vírgula aqui, você pode ler como caso contrário, ou seja, caso não seja menor que 5, sai o quê? Atingiu. Enter, certinho. Vou agora clicar aqui no resultado e vou na aba de preenchimento. Eu prefiro dar 2 cliques, que ele já preenche tudo. Pronto. Então, espero né, que dê para vocês entenderem a fórmula se. Fiz um exemplo simples aqui. Mais para frente, vou postar outras aulas de fórmula se. Tá? Porque, por enquanto, agora, minha intenção é terminar aquela aula de cadastro de clientes. Porque se eu ficar pegando, eu pego um vídeo de si, pego um outro vídeo de outra fórmula, aí acaba que o cadastro de clientes irá ficar parado por muito tempo. Então, após eu concluir o cadastro de clientes, aí sim eu vou passar para outros vídeos. Ok? Agora, eu quero calcular aqui o conceito. Então, repare que o conceito da aluna Ana Silva foi B. Por que foi B? Deixa eu apagar esse texto que eu coloquei aqui. Deixa eu deletar aqui e me atrapalhar. Por que foi B? Eu montei uma tabelinha aqui, ó, meta e conceito. Quem tira a meta 0,0 até 2,4 vai ficar com o conceito E. Quem tirar a meta de 2,5 até 4,9 e não 5, 4,9, conceito D. E assim por diante. Repare que o conceito da Ana Silva foi B. Porque, olha a média dela, foi 8,25. E 8,25 está nessa meta aqui, ó, onde eu coloquei 7. Quer dizer que a partir de 7 até 8,9, a média vai ser, o conceito né, vai ser o quê? B. Tá? Então, como que eu vou fazer isso aqui? Também daria para usar aqui a fórmula se. Tá? Porque pensa bem, se a meta for ter tanto, sai isso. Se a meta for ter tanto, sai isso. Tá? Só que agora eu vou mostrar aqui, que eu já mostrei um exemplo de si, vou mostrar agora a fórmula PROC-V. Que com a fórmula PROC-V, neste caso também dá para fazer. Neste caso, não confunda com outro. Tá? Então, como é que funciona? No meu caso, que já está pronto, vou dar 2 cliques na alça. Deu um erro aqui. Ah, tá, já sei por que deu erro. Depois eu comento isso aqui. Deixa eu apagar isso aqui. Já deu para saber por que deu erro aqui. Bom que vocês aprendem aí. Bom, então como é que funciona a fórmula PROC-V? Mas antes de funcionar, você tem que saber para que ela serve. A palavra PROC, só o início aqui, ó, PROC, tá? Só esse início aqui, ó, PROC. PROC quer dizer procurar. E V significa vertical, quer dizer que ele vai fazer uma pesquisa, vai fazer uma procura na vertical. Tá? Por que no meu caso que eu vou usar o PROC-V?
Porque nessa tabela aqui, ele vai fazer uma pesquisa aqui na vertical relacionada à meta do aluno. Assim que ele achar em qual meta o aluno se encaixa, tá? Ele vai me dar aqui do lado direito o quê? O conceito. Por isso, PROC V, porque ele pesquisa na vertical, que é a meta que o aluno conseguiu, e depois ele me retorna o quê? O conceito dele, de acordo com a sua meta. Tá? Se existe o PROC V, existe também o PROC H. No lugar de V aqui, ó, eu coloco o quê? H. Qual que é a diferença? Que vai fazer uma procura na horizontal, ele vai fazer uma pesquisa assim, ó, na horizontal. Mas, como meu foco aqui é PROC V, não vou falar agora do PROC H. O raciocínio é o mesmo, só vai inverter o quê? A ordem da pesquisa. Então, vamos lá para o PROC V, para entender melhor. Então, vou colocar lá, ó, igual PROC V, tanto faz maiúsculo ou minúsculo. Vou colocar maiúsculo para no vídeo ficar um pouco maior. PROC V, abre parênteses. Então, é sempre assim, toda vez que eu colocar no Excel o nome de uma fórmula, na realidade se chama função, que já é uma fórmula já pré-definida no Excel, eu tenho que colocar o nome e abrir parênteses, igual se parênteses, igual PROC V, quem já ouviu falar em soma, média, máximo, e outras funções que existem no Excel. Bom, então igual PROC V, abre parênteses. O que eu quero que ele procura? Eu quero que ele procura, para mim, tá? Nessa tabela aqui, a meta do aluno e o conceito que ele vai ter. Então, a primeira coisa que tem que fazer aqui, ó, valor procurado. O que eu quero que ele procura? Eu quero que ele procura a média 8,25. Então, eu vou clicar aqui, ó. Pronto. Então, tá lá, G4. Eu poderia ter digitado também. Então, vamos ler. Ele vai procurar G4, vai procurar este número aqui, ó, 8,25. Onde que ele irá procurar este número? Vamos continuar aqui, ó. Valor procurado, então vai ser 8,25, célula G4. O que vem depois? Olha a dica aqui, ó, ponto e vírgula. Repara que tem um ponto e vírgula bem pequenininho aqui, ó, do lado da palavra valor procurado. Matriz tabela. Gravem bem isso. Matriz tabela é onde ele irá procurar essa média 8,25. O que você faz? Você pega e seleciona tudinho aqui, ó. Para ele saber que aqui dentro ele tem que procurar esse valor 8,25 e depois me retornar o seu conceito. Então, sempre na opção matriz tabela, você seleciona a tabela onde ele irá fazer a pesquisa. Mas cuidado, não é selecionar só a meta, não. Tem que selecionar a meta e o conceito. Para quando ele achar que em qual meta o aluno se encaixa, ele pode retornar o seu conceito. Depois da matriz tabela, o que vem? Ponto e vírgula. Isso. Depois ele está pedindo aqui, ó, número do índice. Tá? O que é o número do índice? Qual coluna que ele vai me retornar quando ele achar o quê? A meta do aluno. Então o Excel ele faz o seguinte, ó, essa primeira coluna ele chama de 1, essa segunda coluna ele chama o quê? De 2. Se fosse com uma tabela maior, cada coluna tem um número, aqui é 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Cada coluna da tabela tem um número e começa com 1. Tá? Como eu quero que ele me retorne o conceito do aluno referente à sua meta, a sua média, né? E a meta, então eu vou colocar o número o quê? 2. Por que número 2? Porque o conceito está na coluna 2. Se eu colocar 1, ele vai me dar a meta. Eu não quero a meta dele eu já tenho aqui. Ó. Eu quero o seu conceito que está na segunda coluna dessa tabela. Se eu tivesse uma outra coluna preenchida aqui, eu colocaria 3, uma outra coluna aqui, 4 e assim por diante. Tá? Vou fechar parênteses. Pronto. Vou dar Enter e vou falar mais da fórmula para poder ficar melhor o entendimento, para quem ainda não conseguiu entender. Vamos ver se ele vai conseguir achar. Certinho, ó. O conceito foi o quê? B. Por que B? Porque de 7 aqui até 8,9 o conceito é B. Antes de eu puxar a alça de preenchimento, porque vai dar um erro aqui, vocês viram antes, que eu vou explicar por quê, vamos detalhar mais aqui a fórmula. Vamos ler aqui. Ó. Quem não entendeu vai entender melhor. PROC V vai procurar na vertical, vai fazer uma pesquisa na vertical. Então vamos ler, vamos traduzir. Ele vai procurar na vertical o que está na célula G4. O que está na célula G4? 8,25. Onde ele vai procurar esse 8,25? Vai procurar de G16 até o quê? 21. Ele vai procurar esse número dentro o quê? Dessa tabela, que vai de G16 até H21.
Quando ele encontrar, né, esse número, repare que na tabela não tem um número, ele pega o número o quê? Aproximado aqui no caso. Não tem aqui na tabela aqui 8,25 exato, ele pega o que está o quê? Bem próximo e abaixo, no caso aqui é o 7. Tá? Quando ele encontrar esse número, o que quer dizer o 2? O que ele irá me retornar? Como eu coloquei 2, ele me retorna o que está na coluna conceito, que é a coluna 2. No caso, me retorna o quê? A letra B. Então, por isso que minha fórmula aí funcionou. Deixa eu trocar aqui para vocês entenderem melhor o índice aqui. Ó. Não coloquei 2, vou trocar aqui para 1. Deixa eu apagar aqui agora em cima e colocar 1. Se eu coloquei 1, ele não vai me retornar o conceito, vai me retornar o quê? A meta. Vamos ver o que vai dar. Olha lá, me retornou o quê? A média, a meta é o quê? 7. Tá? Só para vocês entenderem a função, então, do conceito. Então, vou apagar aqui e vou colocar 2. Eu quero que me retorne a coluna conceito. Ok? Eu vou fazer outros exemplos, aí a cada exemplo que eu for fazendo, vocês vão entendendo melhor. Isso tudo é prática, né? E é bom ver vários exemplos para poder o que, fixar bem. Bom, vou clicar 2 vezes na alça de preenchimento, ele vai dar erro. Ele deu lá, tá vendo aqui, ó? N/D não disponível, quer dizer que ele não encontrou. Por que nesse caso que ele não encontrou? Vocês concordam que toda a média que ele for procurar aqui, ele sempre tem que procurar nessa tabela? Ele não pode procurar em outro lugar? Para ele poder descobrir o conceito? Só que quando eu puxo a alça de preenchimento aqui, ou dou 2 cliques, a referência dessas células, elas vão mudando. Ou seja, essa tabela vai de que célula a que célula? Vai de G16 até a célula H21. Vamos ver o que aconteceu em cada célula? Então tá aqui, ó, G16, H21. Vamos ver a próxima linha, o que aconteceu aqui, ó. Cliquei na próxima célula. Olha o que ele fez lá em cima, ó. PROC-V, G5, quer dizer que vai procurar agora o número 6,75, tá certinho. Mas onde que ele vai procurar isso aqui? Mudou, ele vai procurar de G17 até H22. Ele não pegou agora G16, que é onde começa minha tabela. Ele pegou de G17 até o quê? H22. Então deixa eu voltar aqui para a forma anterior. Então repare, G16, H21. Quando eu clicar na célula de baixo, ele vai virar G17, H22, já mudou. Quando eu clicar na célula de baixo, ó, G18, H23. Então repare que a referência dessa tabela, onde ele deve procurar, está mudando. Como que eu faço para resolver isso? Para quando eu usar alça de preenchimento, esse G16 aqui, ó, até H21 nunca mudar, porque minha referência sempre vai ser essa. Por isso que aconteceu esses erros aqui embaixo, tá? Por isso que eu não consigo encontrar. Então eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou apagar daqui para baixo, vou deletar, clicar. Então o que eu faço? Eu vou selecionar de G16 até H21. Isso que eu vou passar aqui também são poucas pessoas que sabem, quebra um galho danado. Basta no seu teclado apertar a tecla F4, ó, apertei F4, mas tem que selecionar, tá? Primeiro. Selecionei e apertei F4. Repare que apareceu aqui um monte de símbolos, cifrão. Toda vez que tiver esse cifrão, o cifrão ele congela essa referência. Ele não deixa mudar isso aqui quando eu puxar alça de preenchimento. Se está G16 até H21, sempre vai ficar isso aqui quando eu puxar alça de preenchimento. Vamos ver agora se vai dar certo? Vou dar Enter. Vou clicar aqui, ó. Vou puxar alça de preenchimento agora. Ah, agora sim, ó, funcionou. Parou de dar aquela mensagem de erro. Então, se eu clicar aqui na célula I4, olha aqui, ó. A referência da tabela que ele vai pesquisar a meta. Tá? De G16 até H21. Olha a próxima célula aqui de baixo. Ó. De G16 até H21. Então, repare que essa referência, quando eu vou clicando, olha aqui em cima, nunca irá mudar. Então, toda vez que você apertar a tecla F4, ele fixa aquelas células. Ele não deixa mudar quando puxar alça de preenchimento. Fazer um exemplo simples só para vocês verem aqui, ó. Vou colocar do lado aqui, ó, 1. Deixa eu rolar aqui minha planilha. 1. Aqui 2. Quero somar esses dois, vou colocar outros números aqui, ó. Melhor. Isso, vou colocar aqui 3 e aqui 5. Então vou colocar aqui, ó, igual. Eu quero que ele pegue J3 mais
K3. Então, ele vai pegar J3, que é 1, mais K3, que é 2. Vou dar Enter. Somou. O que eu disse para vocês? Toda vez que você for na alça, as células aqui irão mudar. Ó. Aqui não está J3? Quando eu puxar a alça, o J3 vai virar J4. E o K3 vai virar K4. Vamos ver? Vou puxar a alça. Vou clicar aqui dentro. Olha lá, realmente, ó. Se eu voltar na célula de cima, ó, aqui está J3 mais K3. Se eu voltar na célula aqui de baixo, mudou. J4 mais K4. Então, fiquem atentos a isso. Toda vez que eu puxar a alça, a referência aqui muda. Às vezes vai ser bom e às vezes vai ser o quê? Ruim. Cada caso é um caso. Tá? Ah, professor, mas como que eu sei para qual célula que vai mudar? Simples. Toda vez que eu puxo aqui a alça de preenchimento na vertical, eu não estou mudando de linha. Tá? Então, como eu estou mudando de linha, ele vai trocando a linha. Ó. J3, depois o quê? J4, depois o quê? J5 e assim por diante. Então, ele sempre vai mudar nessa sequência. Repare que ele só muda os números, ele não muda o quê? As letras. Aqui, ó. Cada célula que eu estou clicando, vai olhando aqui em cima, só troca os números. Porque quando eu puxo a alça, eu estou mudando o quê? De linha. Então, muda o quê? Os números. Vou fazer aquele teste do F4 só para vocês verem. Então, ele somou aqui, ó, 1 mais 2, 3, 3 mais 5, 8. Então, nesse caso, eu nem precisei usar o F4, porque saiu o que eu queria que ele somasse. Mas se não, né, só um exemplo aí. Então, eu vou selecionar, por exemplo, aqui, ó, só o K3, hein, como exemplo, e vou apertar F4 no teclado. Repare que ele colocou o cifrão. Vou dar Enter. Deixa eu apagar esse 8. Então, olha bem, hein? Ficou J3 mais o K3 com cifrão. Quando eu puxar a alça de preenchimento, o J3 vai virar J4. O K3 não vai virar K4, porque o cifrão fixa, ele não deixa mudar. Então, deixa eu puxar aqui para vocês verem. Ó. Olha lá, por que deu 5? Por que 3 mais 5 não deu 8? Vamos clicar aqui na célula? Cliquei. Olha lá, ele pegou J4. O que é J4? 3. Como eu não deixei mudar, ele pegou 3 mais K3. O que tem na K3? 2. Então, 3 mais 2, por isso que deu 5. Então, eu espero que deu para entender qual a função desse cifrão. É quando eu quero que uma parte de alguma célula, eu quero quando uma determinada célula, ou conjunto de células dentro de uma fórmula, não mude quando eu puxar a alça de preenchimento. Poucas pessoas conhecem esse recurso. Aí fica arrumando a fórmula na mão, dá um trabalho danado. Bom, gente, foi isso então. Espero que vocês tenham entendido a fórmula Si e o PROC-V. Isso é só o início. Lógico que Si e PROC-V dá para incrementar mais coisas, tá? Mais para frente, eu vou postar mais aulas sobre Si, PROC-V e outros assuntos. Então, novamente, gostaria de agradecer então a todos que estão acessando a minha página. Se vocês estão gostando, por favor, compartilhe com seus amigos, pedem para as pessoas se inscreverem no meu canal. Basta vocês virem aqui, né, em qualquer vídeo meu, que vai ter o botão aqui, ó, inscreva-se, tá? Fazendo isso, você estará me ajudando, tá? Além de inscrever-se, se você gostou, clique nessa mãozinha aqui, ó, marcar como gostei. Isso me ajuda muito a divulgar o meu trabalho, né? Bom, então até a próxima aí. Fiquem com Deus. A cada aula eu vou procurar dar o meu melhor para vocês. Então, até a próxima e obrigado a todos.